Deram-lhe analgésico, mas ele não quis analgesia. Ele quis provar, sorver, beber o cálice até o fim. O cálice que ele viera para beber. Ele bebe até o fim. Até a última gota. Cumpre tudo que acerca dele tinha que se cumprir. E nós vamos ver diversas dessas profecias se cumprindo. A primeira delas acontece já aqui no verso 35. Diz, depois de o crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, tirando-lhe sorte. Que é uma alusão ao Salmo 22, Salmo do Messias, verso 18 do Salmo 22, onde há uma quantidade enorme de falas proféticas daquele salmo que se cumpriram e que entraram em Jesus como uma luva. Uma delas é essa aqui, de que depois de o crucificaram, os soldados que ali estavam repartiram entre si as suas vestes. Ele ficou nu e eles cortaram as suas vestes, rasgaram. Quer um pedaço? Leva para casa como fetiche. Leva. Tem histórias aí de quem tocava nisso aqui ficava curado. Isso tudo naquela grande gozação. Leva. Mas cumpriam o Salmo 22, verso 18, ao fazerem isto. Aí prossegue dizendo, e assentados ali o guardavam, os guardas, esperando, porque demorava. Às vezes eles tinham que trocar de turno, porque não era todo o indivíduo crucificado que morria no primeiro dia, nem no segundo. Havia crucificados que demoravam 3 dias para, enfim, sucumbirem. Se o indivíduo estivesse num estado físico bom, razoável, porque o que mata na crucificação é o asfixiamento. E você não tem mais força para se manter em posição de respiração mínima e se entrega. Quando se entrega sem força, o pulmão não tem mais condição de se mover para fazer o processo natural, respiratório, e você vai se asfixiando e morre de asfixia. É uma morte agonizante, horrorosa. De modo que eles sentaram para esperar. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Essa era uma placa, escrita em hebraico, latim e grego, como você verá em João 19, 16 e 17, Lucas 23, de 26 a 31, você encontra a alusão a essas línguas, a essa tradução universal. O hebraico é a língua imediata da oficialização monoteísta do Deus dos judeus, Yahvé. O grego, a língua dos pensadores, dos cientistas, dos primeiros naturalistas, dos filósofos, dos grandes inventores, de matemáticos extraordinários, construtores também fantásticos. Grego, língua da medicina, até o dia de hoje. As línguas do mundo inteiro continuam sob as definições de palavras gregas quando se trata de filosofia, de teologia, de medicina e de uma série de outras coisas, como geometria. O grego continua a ser a raiz das palavras ou a palavra inteira. Até o dia de hoje, 2000 anos depois, o que os gregos anteriores a Jesus descobriram continua muito disso ainda em estado de relevância ou até de vigência. E a outra língua era o latim, dos romanos, da milícia, da guerra, da política, da dominação, do controle, do tacão, da pata pesada e esmagadora. E era isso, para todo mundo ler. Era propaganda. Eu estou dizendo a você. Aquilo ali não era IA, mas tinha em todas as línguas que todo mundo entendia. Em hebraico, em latim e em grego. Em hebraico porque era em Jerusalém. Obviamente que se fosse em Roma não haveria hebraico, porque o hebraico era irrelevante em Roma e no resto do mundo. Mas em Jerusalém era a língua dos sacerdotes. Era a língua oficial de Deus. Até o dia de hoje, crente acha que Deus fala hebraico. Embora Jesus falasse aramaico, Deus fala hebraico para os crentes. E hebraico é uma língua onde
Os alfabetos vieram do céu. Crente é um negócio extraordinário. A superstição de crente, as crendices de crente, as idolatrias letristas dos crentes. O hebraico, o latim e o grego estavam ali na propaganda. Este é o rei dos judeus, olha só. Jesus, o rei dos judeus, no sarcasmo. Só faltaram botar um emoji de palhaço assim ali para rir junto. Naquela grande sacanagem da cruz, que eles estavam fazendo o possível para transformar no maior de todos os assintes gravosos que pudessem conceber. E ali estava Jesus, como propaganda do que não se deve ser contra a religião. Porque não eram os romanos nem os gregos que estavam preocupados com isso. Era a religião que queria dizer para o mundo inteiro: olha o que acontece com quem tenta criar um Deus diferente do Deus de Moisés, do Deus das pedras, do Deus das tábuas, do Deus das leis, do Deus das dietas, do Deus kosher, do Deus que detesta a maior parte das coisas que ele próprio criou e as proíbe para a vida e para as pessoas. Olha o que acontece. Porque essa é a lógica. Esse Deus dos judeus e dos crentes, que criou todas as coisas, essa é a confissão de fé, diz que se você comer certas coisas você é abominável, beber certas coisas você é detestável, se você provar algumas outras você é um herético, se você tiver prazer de certos modos você é um filho do inferno. Meu Deus, esse Deus me odeia. Ele criou um monte de coisas para que eu não toque, não veja, não chegue perto, não goste, não tenha prazer em coisa alguma, exceto num cardápio sem graça que ele propôs. Tudo propaganda para você não incorrer em nada que seja contra o desejo estabelecido da religião. Hoje eles não podem mais crucificar o corpo, mas eles crucificam a alma, a mente, o espírito, a reputação, o nome, a moral. Crucificam você. Eu sei disso porque eu já fui crucificado milhões de vezes e continuo sendo todo dia. E olha, vou ser até o último dia da minha vida sem nenhum problema, desde que a cruz de Cristo continue a ser pregada. E é nessa cruz que eu me glorio. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram a escrita com a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Isso aqui é tão simples de ler e faz parte apenas do presépio desse espetáculo a homens e a anjos, como diz Paulo, que a cruz foi um espetáculo a homens e a anjos. Puseram ali a tradução multilingual daquela propaganda pró-Javé, anticristo. Foi o que fizeram. Amiguinhos queridos. Foi o que fizeram. Agora, para mim teve um significado diferente. Há 52, quase 53 anos atrás, quando eu vinha na minha moto com vontade de morrer, já tinha tido alguns impulsos muito fortes de natureza suicida. Mas na última hora eu pensava sempre na minha mãe. E dizia: meu Deus, ela não merece. Meu pai é forte, mas minha mãe não merece. Eu mal sabia quão forte minha mãe era. Mas, de fato, eles foram pais maravilhosos que não mereciam passar o resto da vida com aquela sombra do suicídio do filho primogênito. Eu dizia: meu Deus, eu sou egoísta demais e frouxo, eu não aguento nem essa angústia de existir sem sentido e quero me matar. E toma droga para dentro. Eu não considerava a maconha droga. Era uma coisinha fraca demais, era só para dar uma larica, fome, fazer amor, bater um papo engraçado, ou até para treinar jiu-jitsu, quando eu via tudo em câmera lenta e pensava os golpes na frente, jogava bola, muito doido de cannabis, porque parecia que o jogo ficava em slow motion para mim. Eu já sentia muito tempo antes o que o cara ia fazer, já estava olhando o campo inteiro, quais eram as minhas alternativas, enfim.
Aquilo ali, para mim, eu comecei com 12 para 13 anos de idade, não era um problema para mim, para certas pessoas. E eu vi certos amigos que no uso da cannabis desenvolveram certas psicoses. Porque de 2 a 4% da população mundial não deve usar cannabis sob pena de desenvolver. Se já tiverem tendências psicóticas, podem desenvolver, podem exacerbar isso mais. Eu vi alguns poucos amigos. A maioria entrou e saiu sem nada. A maioria está viva até o dia de hoje. Muito bem, obrigado. Mas eu nem considerava aquilo ali. Eu me anestesiava era de outras coisas. De bala, de anfetamina, metanfetamina, Perventim, álcool, outras coisas só para eu não sentir aquela angústia de existir. Eu não aguentava viver. Eu tinha provado tudo, exaurido tudo, comido tudo, botado meu olho e outras coisas mais aonde eu quis enfiar e não aguentava mais. Nada tinha sentido, a vida era um desastre. E o meu coração era um caos. E tudo que eu queria era morrer. E naquele dia, eu tinha pensado num amigo meu que morava numa determinada rua em Manaus, na rua Duque de Caxias, ao lado da escola técnica. E eu entrei ali porque eu disse, talvez o fulano tenha uma arma e eu vou pegar a arma dele. Porque é a maneira mais não desfiguradora que eu teria para cometer esse atentado contra mim sem virar a cara ao contrário. O fácil era acelerar minha moto de olho fechado a 200 quilômetros, espocar contra um muro e acabou. Mas eu achava que era demais para minha mãe. Parece uma coisa assim, fora do comum esse pensamento, mas eu tenho que ser sincero no que me passava pelo coração. Aí eu entrei naquela rua, tinha uma multidão, e veio um rapaz, olhou para mim e falou, eu sou da sua classe aqui na Escola Técnica Federal. Você não deve me notar, mas eu te vejo o dia inteiro. E você tá com uma cara de quem quer morrer, uma cara de desespero. Eu falei, põe desespero nisso, cara. Ele falou, então entra aqui e ouve uma mensagem que pode mudar a sua vida. Ali tem um templo da Assembleia de Deus até hoje. Naquele tempo o pastor era o Alcibiades Pereira Vasconcelos, que se tornou grande amigo meu, amigo do meu pai, até ele partir para o Senhor. Nós fomos muito amigos, eu tive toda a consideração, respeito, carinho e amor, e ele era alguém que me chamava para a casa dele às terças e quintas de manhã, às 7 horas da manhã, para nós ajoelharmos e orarmos juntos na biblioteca dele em casa, ali no Crespo, em Manaus. E era para lá que eu ia. Pois bem, nesse dia eu entrei e o rapaz me levou para o mezanino daquele templo. E continuo mesmo até o dia de hoje. E era uma gritaria, era um congresso da juventude, tinha um jovem pregando. Ele gritava, suava, pulava. Eu achava aquilo tudo doido, patético. Eu digo, meu Deus, eu com essa angústia de existir ainda venho para dentro desse hospício. O que eu estou fazendo aqui? O que me deu na cabeça de entrar? Eu vou sair. Enquanto é dia, enquanto tem tempo para eu sair. Quando eu já ia me movimentar para sair, tinha um cara ainda ao meu lado, forte, braços musculosos, uma criança do lado que ele sacudia, assim. E a criança gritava, ele gritava, aleluia! E a criança levava cada susto, e ele sacudia bichinho. E eu dizia, meu Deus, olha que coisa mais doida. E o doido sou eu. Eles dizem que o doido sou eu, só tem maluco aqui. Todo mundo falando em língua, sem ninguém entender nada. De repente o pregador falou, quero fazer uma pergunta. Aí foi a única hora que eu prestei atenção. Eu olhei para lá e falei, agora deve ser a hora da estupidez suprema. Deixa eu ouvir a pergunta desse cara. Aí ele perguntou, vocês sabem por que no alto da cruz de Jesus havia uma placa escrita em hebraico, latim e grego, este é Jesus, o rei dos judeus? Ele fez uma parada retórica no meio daquela confusão, o cara conseguiu parar 5 segundos, sem gritar, 6 segundos. Mas para mim era uma eternidade. Eu ouvi aquilo e falei, não sei. Aí ele falou, é porque o hebraico era a língua do monoteísmo, o grego era a língua da filosofia, o latim era a língua da política, e Deus queria que o mundo inteiro soubesse que Jesus é o rei. Foi só isso que me pegou, foi só isso que me bastou.
Foi isso que se me foi suficiente, se me tornou suficiente. Aquilo me pegou e eu estava ali com a cabeça muito, muito, muito doida, viajando. Literalmente eu saí para o espaço sideral, saí da atmosfera da Terra, literalmente, aqui na minha mente. E fui para o espaço, sem gravidade, sem nada. De repente eu comecei a me sentir como um bólido, como um meteorito, como um meteoro, como um corpo celeste, sem eixo gravitacional, intergaláctico, atravessando o espaço sideral sem saber de onde vinha nem para onde ia, no gelo do espaço, no vazio do nada. E eu falei, eu sou essa pessoa, Jesus. Me salva, e saí correndo ali de dentro, montei na minha moto, acelerei, fui longe naquele tempo em Manaus. Se você dirigisse, saísse para além de um lugar chamado Ponte da Bolívia, que está lá até hoje. Se você passasse dali, você já estava muito longe. E eu fui embora até 2 da madrugada chorando e dizendo socorro, 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 socorro. E fiz a volta e voltei com aquele vento frio da floresta na minha face, eu chorando. Entrei em casa já de madrugada, corri para o quarto, tranquei a porta, olhei de longe, vi no corredor que a porta do quarto dos meus pais estava entreaberta. Meu pai e minha mãe faziam um revezamento de oração por mim. Ele dormia algumas horas, acordava, ela ia, ficava de joelhos orando por mim, aí depois ela o acordava e eles trocavam isso até de manhã cedo. E eu cheguei de madrugada, devia ser aí 3, 4 da manhã, eu olhei pela porta e vi que algum deles estava de joelho ali, que eu vi um pé, achei que era da minha mãe. Ai, meu Deus, tadinho deles. Entrei e fiz a minha primeira oração. Diante dessa frase, este é Jesus, o Rei dos Judeus. E eu tinha dito no meu coração, Senhor, eu sou como esse ente perdido no espaço, sem força gravitacional que me chame para o chão da realidade, sem referência orbital, perdido no nada da existência, sem compaixão de mim. E eu orei dizendo, Jesus, minha mãe me tem dito desde sempre que tu vieste buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu me ofereço. Porque eu acho que eu sou o cara ideal do Senhor achar. Eu não conheço ninguém mais perdido existencialmente do que eu não aguento mais. Socorro. E eu não dormia, eu era um cara insone, parecia um gadareno. Dormia 1 hora, 2 e pulava apavorado, correndo pela vida. Havia um vulcão em erupção dentro de mim de dia e de noite, desde os 12 anos de idade, era um horror. E eu, a caminho dos 19, parecia que tinham passado 120 anos de angústia. Nada preenchia. Aí, às 6h45, mais ou menos, eu fui acordado, possuído por uma força espiritual que dominou meus braços, meus membros, não tirou a minha consciência. Eu me vi, mas eu não tinha nenhum poder de autodeterminação motora. Minhas mãos iam para onde eu não queria, meus pés também, eu queria controlar, mas eles se tornaram independentes de mim, e aquele grito que saía de dentro de mim, que não era eu gritando, eu ouvia o grito lancinante de uma agonia horrorosa que gritava de dentro de mim. E eu não podia nem abrir a boca para falar, eu só gritava aquele grito que não era meu, de dentro de mim. E meu pai ouviu, entrou no quarto e discerniu e falou em voz suave: eu não gerei filhos para serem habitação de demônios. Eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. Fica livre, Caio Fábio. E aquela coisa me deixou. E ele veio, me pegou, me abraçou. Eu comecei a chorar. Ele falou, passou para sempre. Vem, dorme na nossa cama. E aí, como se eu for uma criança, ele
me levou com a minha mãe, como quando eu era criança, me botou no meio, aquele homem enorme. Ele deitou de um lado, minha mãe do outro. Ficaram orando baixinho, eu dormi. E acordei depois do meio-dia, o que era uma façanha. Eu não conseguia ir tão longe assim, nem um sono. Naquele dia eu dormi 5 horas. E aí quando eu levantei e não tomava café, já corri para cima da moto para sair, eu me lembrei que eu era outra pessoa. Que o dia não seria nunca mais como era antes. E eu ouvi a minha mãe, apressou-se e me falou: meu filho, desculpa, eu não costumo fazer isso, mas seu pai pediu para eu lhe dizer que ele não pede nada a você há muitos anos, mas que hoje ele está pedindo para você estar em casa às 6:30 da tarde, que ele quer conversar com você. Talvez a última conversa que vocês tenham nesse nível. Se você não quiser mais, ele não toca no assunto. Eu falei: não, vocês não sabem o que aconteceu comigo ontem à noite. Dei um beijo na minha mãe e falei: você não sabe, mãe. Seu filho está aqui. Olhei bem nos olhos dela. Seu filho está aqui. Diga que eu estarei às 6:30. E fui para o mato, para a floresta. Corri chorando pelo meio da floresta quilômetros, até um igarapé lindo que tinha lá numa região que eu conhecia muito bem, aquelas águas cristalinas vindo por dentro da floresta, e eu me batizei ali. Eu já tinha sido batizado da igreja católica, na igreja presbiteriana. Nesse dia eu falei: Jesus, somos nós. E eu me batizei, joguei para trás. Água aqui em cima, eu vendo os puritizais, com as suas copas bem desenhadas lá em cima, eu de olhos abertos debaixo d'água. Em nome de Jesus, eu me entrego a ti eternamente. Eu sou teu para sempre. Amém. E me levantei, saí correndo aos prantos e cheguei aqui no dia de hoje, quase 53 anos depois, tendo deixado já milhares e milhões de mundos atrás de mim, todos visitados pela graça de Deus, que me enterneceu o coração. Quanto ao mais, eu prossigo amanhã, desse verso 38 para frente, pedindo agora, Jesus, que o teu Espírito transforme a crucificação de presépio, de palco, de encenação, de espetáculo público aos olhos e aos sentidos humanos, em estado de visibilização exterior apenas, no espetáculo espiritual da atração de todas as nossas transgressões, iniquidades, medos, angústias, conflitos, desesperos, terrores, temores, porque tu levaste sobre si as angústias de nós todos e pelas nossas pisaduras tu foste sarado. Eu te peço que isso esteja acontecendo agora, no coração de todo aquele a quem o Espírito Santo esteja trazendo revelação do teu amor. Como fizeste comigo e me encontraste e me achaste, me atraíste, me plantaste, me deste referência, me ungiste, me empoderaste para proclamar com sabedoria o evangelho da tua graça na minha geração e aonde quer que essa palavra chegue. Em nome de Jesus. Amém e amém.